Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês! Estou de volta. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e também de Literatura e sou responsável pelo projeto Humanarte, que realiza pesquisas em arte e literatura, além de executar cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui o programa Arte, Literatura e Atualidades. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um clássico da literatura brasileira e da literatura de língua portuguesa, que é Grande Sertão Veredas, do meu xará João, o João Guimarães Rosa. É uma delícia o livro. Olha, o livro foi incluído, o único brasileiro, na lista do Clube de Livros da Noruega, feita em 2002, com os 100 mais importantes livros da humanidade, de todos os tempos. A lista foi feita por 100 críticos de 56 países, a convite desta editora da Noruega. E lá tem o livro de Jó, da Bíblia, lá tem o poema de Gilgamesh, da Mesopotâmia, lá tem também a Divina Comédia, de Dante Alighieri, tem Shakespeare, Hamlet, ali você encontra Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, e vai seguindo, né, essa sequência, aparece Dostoiévski e tal, e aparece nosso amigo João Guimarães Rosa nessa lista mundial. Então, o Guimarães Rosa já foi várias vezes indicado, havia suspeita de que ia receber o Nobel da literatura, e deveria mesmo, né? Afinal, o único Nobel de literatura da língua portuguesa até hoje é o Saramago, também merecedor. A gente vai comentar, tem um programinha aqui que a gente vai comentar uma obra dele. Bom, então, o livro é uma marca na história da literatura. Agora a gente começa o nosso programa sempre com aquele desafio, aquela pergunta. Tudo bem, mas e daí? Que importância tem isso? Qual a relevância hoje, na conjuntura atual do século XXI, com os problemas da nossa atualidade, qual que é a relevância de você ler um livro sobre jagunços, vamos dizer assim, de 1956? Enfim, nesse vídeo eu quero mostrar justamente essa relevância. Mas vamos adiantar um pequeno elemento que está presente nos nossos desafios da nossa atualidade, né? O livro retrata, de uma forma profundamente psicológica, um tema regional, que é o conflito civil na República Velha, de bandos armados, né, que são a história dos jagunços. Mas, como toda obra de requinte, ao se aprofundar no peculiar e no local, ele chega a um drama universal. Entre outras coisas, esse jagunço ele é diferente porque é um jagunço filósofo. E ele traz uma reflexão que tem a ver com você, tem a ver comigo, que é sobre o ódio. Você já reparou como que o ódio domina as pessoas? Como ele já dominou você? Qual é o processo, o mecanismo, a operação pela qual ele domina o seu olhar, o seu batimento cardíaco, vai colocar uma nuvem no seu raciocínio? E entre outras reflexões, o Reobaldo, que é o personagem principal, ele fala de coisas muito cotidianas, desde o pequeno ódio do dia a dia até as grandes escaramuças da humanidade. E isso é, de fato, um alimento para a alma. Você sai dessa leitura bastante mais lúcido, eu diria, né? Não tem como você sair o mesmo depois de uma leitura como essa, né? Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho do
livro, que é o seguinte, olha, o Grande Sertão Veredas, ele foi feito como um livro a partir do material de pesquisa. O João Guimarães Rosa era um médico extremamente estudioso, ele tinha uma mania, eu tenho aí 10% dessa obsessão dele. Ele estudava idiomas. Ele dizia o seguinte, eu falo 5, eu leio 6 e entendo mais 8 idiomas. E de fato era uma coisa curiosa, né? Eu também tenho esse apego, até porque no meu estudo de História da Arte, eu tive que pegar textos em italiano, fui estudar italiano, tive que pegar textos em francês, e fui estudar o francês. Isso já faz quase 2 décadas, né? Mas o Guimarães Rosa era mais adiantado nessa compulsão cultural, vamos dizer assim. E ele fez 2 viagens pelo sertão, em torno do Rio São Francisco, né, que atravessa vários estados, mas ali do norte de Minas Gerais, do sul da Bahia, uma parte de Goiás. Ele fez uma viagem em 45, e depois ele fez uma viagem em 1952, acompanhando uma boiada durante 20 dias, quase um mês, mais de 240 quilômetros. E na sua viagem, ele foi anotando plantas, animais, paisagens, ao cerrado, o chapadão. Ele foi anotando palavras muito típicas do local e tipos humanos, né, fazendo entrevistas. E esse material todo, ele metaboliza, ele reformata, vai reelaborar para construir a sua trama, né, do jagunço filósofo Reobaldo, que acaba vivendo dentro de vários grupos de jagunço. Primeiro, do jagunço chamado Zé Bebelo, que queria ser político, acabar com a violência no sertão. Depois, ele acaba migrando para o grupo do Joca Ramiro. Mais tarde, para o Medeiro Vaz. Né? E nessa migração toda, ele se pergunta o tempo todo o que ele está fazendo ali, o porquê de tanta violência, e as pessoas que estão pacatas no meio do caminho desse faroeste caboclo aí, o que acontece. Né? Então, essa trama é muito envolvente, ele não tem uma sequência linear. O livro todo é uma conversa com um interlocutor que não aparece, um observador que está conversando com ele, o Reobaldo chama de o moço, o seu senhor, né? Mas isso dá um ar de, vamos dizer assim, análise, né? Autoanálise, estou conversando com uma pessoa, a pessoa que de fato sabe ouvir, nem fala, né? E isso é uma coisa sutil no livro. Então, o livro tem, assim, na história da literatura, uma marca, porque o Guimarães Rosa, ele integra, junto com Clarice Lispector, junto com Lígia Fagundes Telles, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, a chamada terceira geração do modernismo. Alguns chamam de pós-modernismo, né? Que é do final da guerra para frente, até 1960, 1970. A primeira geração, só para você colocar essa linha do tempo na sua cabeça, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, a Semana de Arte Moderna, anos 20, né? Que rompe com o formalismo, é um período mais assim de demolidor, né? A primeira fase do modernismo. A segunda fase, dos anos 30, acompanha a Era Vargas, era a fase muito deliciosa dos romances regionalistas, né? A segunda fase deixa aquela destruição, aquela iconoclastia, e vai analisar os personagens regionais, trazendo a linguagem para dentro da literatura, que é uma coisa grandiosa, né? o linguajar do dia a dia. Os destaques da segunda geração, você bem sabe, bem conhece, você tem Jorge Amado, com Gabriela Cravo e Canela, virou novela da Globo. Você tem de Jorge Amado também Os Meninos de Areia. Você tem O Menino de Engenho, né? No Nordeste. Você tem, lá no Rio Grande do Sul, O Tempo e o Vento, como chama? Você tem o Senhor Embaixador, Érico Veríssimo, que estava fugindo aqui, né?
Eu tenho uma memória muito assim, prazerosa de quando eu era adolescente. Eu lia O Senhor Embaixador na Biblioteca Municipal de Olímpia. Eu ia sozinho lá naquela época, os alunos tinham a tarde livre, né? E aqueles que queriam estudar. Eu lembro do cheiro da Biblioteca de Olímpia, era uma delícia. Enfim, nessa segunda geração, você tem também Vidas Secas, né, de Graciliano. A terceira geração, ela tem uma característica interessante. Ela insere um psiquismo, um estudo psicológico, um aprofundamento da alma humana muito acentuado, né? E em alguns casos tem um regionalismo, né? Com o João Cabral de Melo Neto, por exemplo. Então é uma geração muito rica. E no caso do Grande Sertão Veredas, essa riqueza toda vem por esta capacidade de trazer as contradições humanas na figura desse jagunço lá, com todo o aparato, a roupa, as armas, a comida, o roteiro do jagunço. Naquelas paradas, né, ele faz reflexões. Ele tem um bordão que diz assim, que tem muito a ver com a psicologia, né? Ele diz, olha, viver é perigoso. E de fato, ele diz sobre o ódio, eu tenho medo de homem humano. É interessante isso, né? Você que já passou por, digamos, poucas e boas de gente humana, né? Sabe o que ele quer dizer com eu tenho medo de homem humano, né? Está se referindo ao que é humano, é justamente a desumanidade, né? A crueldade, digamos, gratuita, né? O sadismo, essas coisas todas. E eu queria destacar na nossa abordagem 3 aspectos, né? Primeiro, o desafio que ele traz para você e para mim sobre o ódio, como ele opera dentro de você. Isso é muito interessante. Você vai ter que dar uma resposta. Se você quiser continuar, continue, não pare por aqui, né? Você vai ter que dar uma resposta, porque o ódio já apareceu aí nas suas veias, né? Ou você já sentiu como um raio de Zeus vindo daquela pessoa, daquela criatura desagradável lá que já aconteceu na sua vida. Mas tudo isso com vou voltar a essa coisa do estilo. Ele trabalha como se fosse um artesão, né? O detalhe da palavra, ele encaixa peça por peça, né, num desenho mágico, como dizia o Chico Buarque, né, diria mais tarde, né, de tal forma que você vê ele assim, nenhuma palavra está fora do lugar, existe uma inovação, ao mesmo tempo que tem neologismo, tem termos que são muito próprios da época, né, e outra, o livro, ele tem, se você lê com o ouvido, porque ele tem uma oralidade muito saborosa, né. O outro tema, o primeiro tema é o ódio, né? Outro tema é o amor, né? que ele traz. Ele tem uma paixão muito intensa. Gente, as frases que ele fala para a pessoa amada é você copiar, se você está no mercado de trabalho aí, de conquistar aquela pessoa e disputar com outra, né? O grande problema que eu acho dessa parte do amor é o seguinte, aquilo lá, o romance do João Guimarães Rosa, que eu saiba, posso estar errado, quem tiver o dado, manda um comentário para mim, né? O primeiro romance da literatura brasileira que aborda com enlevo, né, com profundidade, o amor homossexual. O Reobaldo amava outro jagunço. Eu acho que nesse ponto a Rede Globo fez um grande mal, ele destruiu o livro. Porque a Rede Globo fez um seriado em que o Reobaldo é retratado por, como chama? O Diadorim é a Bruna Lombardi. E o Reobaldo, me fugiu, quem que é? Eu vou lembrar aqui no seriado. Às vezes dá um branco na gente, né? Enfim, Tony Ramos.
A hora que você compartilha com o leitor que deu branco, ele volta, ele vem para ti. O branco se chama autossabotagem, sabe? Aí você fala assim, tudo bem, você quer me sabotar? Eu vou falar pro grupo, tem gente me sabotando, tá vendo? Isso aí é da memória da gente. Tony Ramos, o peludo, né? E a Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi, então, fizeram um trabalho para ela ficar feia, que é difícil, né? Mas o espectador do seriado, lá nos anos 80, já sabe de antemão que ali o cara tem um problema que não é um problema, né? Para a moral da época. Ele está enganado só. Mas quem está lendo o livro não sabe. Então, já começou errado o seriado, ele tirou o mistério, né? Você acompanha porque são dois grandes atores, mas não é assim. Então você tem o caso do ódio, que é interessante, né? O caso do amor, e tem também uma reflexão muito profunda, muito instigante, né? Sobre a existência de Deus e diabo. Mas isso se existe Deus, o que tem nessa vida? Não é? E se não existe? E tem uma frase que eu vou adiantar na minha leitura, diz, se não existe, aí são os todos. Aí você vai falar, que ele vai falar, são todos contra todos. Não. Aí vem o trabalho que eu falo da palavra, né? A palavra no lugar certo. Se não tem Deus, são os todos contra os acasos. Olha que beleza, né? Ou seja, os todos contra os acasos significa assim, você está desprotegido, desamparado, é o caos, né? Não porque você vai brigar com o outro, porque tanta coisa inesperada, né? E absurda que pode te atingir. Enfim, agora a gente vai cortando essa parte e para a gente dar um intervalo, a gente vai para aquela sessão onde eu leio para vocês. Esse negócio de ler para o outro, gente, só tem um programa aí que fala leia para uma criança, né? Eu queria lançar um outro. Leia para um adulto, gente. Esse pessoal aí está precisando de esse, digamos, amortecedor do ódio, né? Esse pessoal está precisando dessa pílula dos sentimentos, né? Eu tive uma aluna de 10 anos atrás, que comentando o vídeo lá dos Miseráveis, ela foi tão generosa comigo, né? Esqueceu meus defeitos todos, falou assim, eu vou ficar aqui esperando, professor, saudade da sua aula, parará, a Isabela de Pinhal, Isabela Cassiano, vou ficar aqui esperando uma pílula de conhecimento. Eu falei, nossa senhora, agora eu vou ter que fazer um monte, né? Mas eu gostei, porque o livro traz isso, né? A literatura traz isso. E a hora que você fala para uma pessoa, eu quero ler essa parte aqui, né? Não quero mostrar um filme, eu quero ler essa parte aqui, eu gostei, eu quero compartilhar. Põe para você degustar. Só um pequenininho aqui. Se você quiser mais, o banquete está aí, né? É um banquete, assim, multissensorial. E nesse caso, multissensorial mesmo, né? Enfim, leia para um adulto, leia para a pessoa que você ama, né? Leia em grupo, olha, grupos de leitura, eu conheço vários, né? Você não precisa de ansiolítico, você não precisa de alucinógeno, né? Você tem tudo aí, é uma beleza. Então, nessa hora, já estou me estendendo, né? Em que eu for ler para vocês, eu quero ler trechinhos que eu já escolhi ali, sobre esses, são tantos os assuntos, mas eu escolhi esses 3 para você ver onde está a universalidade da peculiaridade local, né? Onde está o tema regionalista que explode, que abre, que amplia para um tema universal, e onde está esse trabalho sofisticado de artesão da palavra, né? Tudo isso vem junto, né? O estilo, essa estética rebuscada, que é ao mesmo tempo popular e sofisticada, né? E oral, né? Ela tem, como tem oralidade, você vai ver que tem uma cadência. Então, eu estou adiantando mesmo, né? Vamos dar um pequeno intervalo aqui, e a gente vai passar para o momento delicioso da leitura. Vamos lá?
Não perca o raciocínio. Estamos na terceira geração do modernismo. Esqueça o seriado da Rede Globo, só faz mal. E vamos pensar no regionalismo, na variação linguística, no psiquismo, na exploração psicológica que o autor João Guimarães Rosa imprime nesse clássico, um dos melhores do mundo. Então, o primeiro tema que eu separei para vocês é sobre, que eu queria ler aqui, é sobre o amor. Como o Jagunço descreve essa paixão que por outra pessoa que ele pensa, ele tem certeza, né, que seja homem. Veja que ele não está se referindo a características femininas daquela pessoa. Não, ele está se referindo à masculinidade da outra pessoa e principalmente essa sensação de proteção que a pessoa amada, e de sossego, de tranquilidade que a pessoa amada te oferece, te fornece, né? Então, deixa eu ler essa parte aqui para vocês. Aí você vai conferir se é loucura da minha cabeça, né? Vamos lá? Tá aqui, ó. Mas eu gostava dele, dia mais gostava. Como um feitiço? Isso, feito coisa feita. Era ele estar perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara, estar tristonho e eu perdi o meu sossego. Tia Dorim, mesmo bravo guerreiro, ele era para mim tanto carinho. Minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço, alá, aonde se acabava e remansava a dureza do queixo, do rosto. Mas dois guerreiros, como iam poder se gostar, mesmo em singela conversação, por detrás de tantos brios e armas? Agora, o trecho sobre o ódio. No romance, esse é um momento em que o grupo de Adorim e do Reobaldo resolvem, porque estão muito tempo parados, a tropa sem guerra fica com um desespero, né? Eles pensam assim, vamos atacar aquela vila lá embaixo, a gente vai se divertir um pouco. Aí ele pensa, peraí, e se fosse eu que estivesse lá agora parado lá e de repente viesse um grupo de jagunço? Esse momento de se colocar no lugar do outro é fantástico, né? Eu cito essa passagem nos cursos de formação que eu dou, executando o projeto Manarte, falando para os professores esse alerta, né? Que é como se forma dentro das salas de aula, desde o infantil até lá na pós-graduação, esses grupos de amor e ódio, que ficam cada vez mais fortalecidos internamente, quanto mais as ocorrências de ódio contra o opositor se efetivam, né? E tem dentro da sala dos professores, e tem dentro do mundo político, e tem dentro das religiões, né? Então vamos observar essa passagem que eu vou citar aqui para vocês, são dois momentos de leitura. Bom, achei aqui. Mas no fato, por alguma ordem política, de se dar fogo contra o desamparo de um arraial de outra gente, gente como nós, com madrinhas e mães, eles acham questão natural que podiam ir salientemente cumprir, por obediência saudável e regra de espreguiçar bem? O horror que me deu, o senhor entende? Eu tinha medo de homem humano. Se fosse eu, tivesse tido sina outra, sendo só um coitado morador, em povoado qualquer, sujeito à instância dessa jagunçada. A ver, então, aqueles que agorinha eram meus companheiros, podiam chegar lá, façanhosos, avançar em mim, cometer ruindades. Então, mas se isso sendo possível, como era, pois, que agora eles podiam estar sendo meus amigos? Bom, para terminar, o último trecho que eu escolhi para vocês é uma reflexão que atravessa o livro todo, mas eu peguei só um pedacinho, que é sobre a existência de Deus e do diabo. Deixa eu ler aqui. Achei. Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre o milagre é possível. O mundo se resolve. Mas se não tem Deus, há de a gente perdidos no vai e vem. E a vida é burra. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar. É o todos contra os acasos.
Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa de existir para ver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. O inferno é um sem fim que não se pode ver, mas a gente quer céu é porque quer um fim, mas um fim com depois dele e a gente tudo vendo. Gente, quanta riqueza que o livro traz, né? Quanta sensibilidade, quanta criatividade de ao mesmo tempo você representar o rústico e o sofisticado, o popular e o espiritual, o regional e o universal. Aí você tem uma matéria-prima bastante extensa, bastante fértil para analisar todos os conflitos e os desafios que afligem o começo do século XXI. Respondendo àquela questão lá do começo do nosso vídeo, as ponderações do filósofo Jagunço, do Jagunço filósofo, são muito necessárias à nossa vida aqui, né? A esses conflitos todos. Jogam uma luz, jogam uma reflexão, deixam pistas para as pessoas se amarem mais, se odiarem menos, se referirem a Deus. Deixam alertas para as pessoas, muitas vezes, pensarem que nem toda forma de amor é compatível com um código de moral que é muito fechado. O amor extrapola fronteiras, o verdadeiro amor, não é? A mesma coisa a noção de Deus. A sua concepção de Deus pode não ser compatível com a de outras pessoas, e inclusive aquelas para as quais a religião não faz sentido. E como colocar todas essas pessoas juntas numa sala de aula, numa sala dos professores, num escritório, na sociedade, na política, na igreja? Esse é o desafio, né? Estar no lugar do outro, pensar, sentir a profundidade do pensamento, do sentimento dos outros, né? Então, o João Guimarães Rosa é extremamente necessário para aquilo que eu chamo de formação emocional contínua, que não é só para professor, né? É para todo mundo. Você não está maduro com 18, com 20, com 40, a gente veio para evoluir. E esse livro nos traz uma matéria-prima muito rica para essa evolução. Eu queria fazer um último convite para vocês, que é o seguinte, o que eu fiz? Eu escrevi uma série em que eu associo arte, literatura e psicologia, chamada As Melhores Histórias da Arte. O volume 2, que está aqui, chama Inveja, Ódio e Amor. Está à venda no Clube dos Autores. Naquele site você entra e pede a versão impressa, ou você pode comprar a versão digital na amazon.com.br. Aqui eu uso vários outros livros da literatura brasileira universal, né, em que aparece o mesmo tema do ódio. E em que aparece também uma reflexão sobre como isso se instala hoje. Hoje a gente dá o nome de bullying, né? Mas é muito mais cômodo você dizer que está presente nas crianças, os adolescentes são hoje, digamos, cruéis. Mas não, né? Ele está presente dentro das igrejas, ele está presente dentro das famílias, né? Essa forma de associar grupos, por uni-los internamente por amor e através do alimento do ódio, é um esquema que é desenvolvido no livro O Mal-Estar da Civilização, do Freud. Então, há um aprofundamento, né, sobre esse assunto, que aqui a gente só, digamos, tangenciou, né? A gente abordou assim pela tangente. Então fica a dica para você aprofundar o que a gente analisou aqui com outros livros, né? Sempre fazendo essa curiosa e deliciosa combinação de uma gastronomia espiritual, que é a pintura, escultura, literatura e psicologia. E aproveito também para convidar para você procurar no blog.manarte.net, em que você acha o texto desse vídeo aqui, o texto base, em que eu analiso o Grande Sertão Veredas. Agradeço a sua atenção
e peço desculpa por a gente ter excedido o tempo, né? Mas muito obrigado. Projeto Manarte, valores humanos através da arte.